Sabe aquela história que todo mundo acha que conhece? Pois é, hoje a gente vai olhar para ela de um jeito um pouco diferente, como se fosse uma trama de intriga política, sabe? Cheia de perigo e uma luta desesperada pela sobrevivência. É uma história sobre o que acontece quando o poder se sente ameaçado. E essa é a pergunta que dá o tom de tudo. Porque, vamos pensar, o nascimento de um rei nunca é só uma celebração, né? Para alguns, é um verdadeiro alarme, um sinal de que o poder estabelecido pode estar em risco. E a reação a isso, ela define dois caminhos que não poderiam ser mais opostos. De um lado, tem aqueles que buscam. Imagina só, estudiosos, gente de fora, guiados não por mapas, mas por um sinal no céu. Eles representam a maravilha, a curiosidade, a disposição de atravessar o mundo por algo em que acreditam. E do outro lado, bom, aí está o poder estabelecido. Um governante que, em vez de ver uma promessa, vê uma ameaça direta ao seu trono. E que, claro, não vai medir esforços para eliminar essa ameaça. Ok, vamos mergulhar nisso. A história toda começa com a chegada desses dois grupos a Jerusalém, que era o centro do poder. E, claro, com a colisão iminente dos mundos deles. O que é fascinante aqui é o contraste gritante. De um lado, os magos. As fontes dizem que eles não eram reis, mas provavelmente astrônomos, sabe? Vindos de terras distantes, movidos pela pura curiosidade. Do outro, o rei Herodes, uma figura histórica conhecida pela sua crueldade e principalmente por um medo paranoico de perder o controle. Duas motivações completamente diferentes, dois mundos prestes a bater de frente. E é com essa pergunta que eles chegam em Jerusalém. Uma pergunta que parece simples, mas que causa um verdadeiro terremoto político. O texto diz que não foi só Herodes que ficou perturbado, mas com ele, toda Jerusalém. Dá para imaginar a cena? A notícia de um novo rei simplesmente abalou a capital inteira. Herodes, apesar da paranoia toda, era um estrategista. Ele não agia por impulso, não. Ele convoca seus conselheiros, os especialistas nas escrituras, e faz a pergunta-chave: onde as profecias dizem que o Messias nasceria? E eles dão a resposta exata: em Belém da Judéia. E aqui a gente vê a manipulação em plena ação. Herodes chama os magos em segredo e dá essa instrução. Percebe? Ele usa a linguagem da adoração para esconder sua intenção assassina. É uma jogada clássica de um tirano, usar a piedade como uma máscara para a violência. Mas a jornada dos magos não era sobre a intriga de Herodes, né? Era sobre o propósito deles. Vamos então para o clímax dessa busca. Eles deixam para trás aquela atmosfera de conspiração de Herodes e, de repente, a estrela que os guiava reaparece e para exatamente sobre o lugar onde o menino estava. O texto descreve a reação deles de um jeito incrível, dizendo que eles alegraram-se com grande e intenso júbilo. Dá para sentir o alívio, a emoção. Depois de uma jornada tão longa, a busca finalmente tinha chegado ao fim. E aí eles entregam os presentes. E olha, nada aqui é por acaso. Cada presente tem um simbolismo profundo, quase profético. O ouro aponta para a realeza. O incenso que era usado no templo aponta para a divindade. E a mirra, uma resina usada para embalsamar corpos, já apontava para o sofrimento e a morte que viriam no futuro. Só que a história dá uma virada. O plano de Herodes dependia de uma coisinha: o retorno dos magos. E é bem aqui que uma intervenção divina muda o jogo completamente. A proteção vem de onde menos se espera, de um sonho. Um aviso divino que instrui os magos a simplesmente ignorarem a ordem de Herodes, a não se tornarem, na prática, informantes do tirano. E o ponto crucial é este: eles obedecem. Simplesmente voltam para casa por outro caminho. Isso ilustra de forma brilhante um dos temas centrais dessa história. Um encontro verdadeiro transforma. Como a fonte sugere, depois de uma experiência assim, ninguém volta pelo mesmo caminho. Não tem como. A partida dos magos acaba frustrando o plano de Herodes, mas o perigo não some. Pelo contrário, agora a ameaça fica ainda maior e se volta com força total contra a família. A proteção divina continua e, de novo, através de um sonho. Dessa vez, um anjo fala com José. E as instruções são diretas, urgentes, sem espaço para dúvida. Levanta, pega o menino e a mãe dele e foge para o Egito agora, porque Herodes está vindo para matar. Mas essa fuga para o Egito não é só uma manobra de sobrevivência. O texto faz questão de conectar essa jornada desesperada a uma profecia muito antiga. Então, o que parece ser uma tragédia, uma família forçada ao exílio, se tornando refugiada,
é, na verdade, apresentado como parte de um plano muito maior. O Egito, que um dia foi lugar de escravidão, agora vira um abrigo temporário para esse novo rei, cumprindo uma escritura de séculos atrás. Quando Herodes percebe que foi enganado, a paranoia dele se transforma numa fúria cega. Ele ordena um ato de uma crueldade que a gente nem consegue descrever, a morte de todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nos arredores. É a brutalidade em estado puro, nascida do medo de perder o poder. Mas o perigo não dura para sempre. O tempo passa e, eventualmente, o caminho de volta se abre. Só que, mesmo no retorno, a orientação continua sendo fundamental. Herodes morre. O mal, afinal, tem um prazo de validade. E mais uma vez, um anjo aparece para José em sonho com a notícia: aqueles que queriam tirar a vida do menino já morreram. A ameaça imediata acabou. É a hora de voltar para casa. Mas, ao chegar, José descobre que o filho de Herodes, Arquelau, agora reina na Judéia. E o medo volta. E, por um último aviso em sonho, a família é desviada mais uma vez. Eles não se estabelecem em Belém, o lugar da realeza, mas uma cidade simples e até meio desprezada chamada Nazaré, cumprindo assim mais uma profecia sobre suas origens humildes. Então, o que essa análise toda nos mostra? Primeiro, que a proteção divina não elimina o perigo, mas guia através dele. Segundo, que a obediência de verdade às vezes exige a coragem de mudar a rota. Terceiro, que a crueldade humana, por mais terrível que seja, não tem a palavra final. E por último, aquele tema que a gente viu com os magos: o encontro verdadeiro muda tudo, quem somos e para onde vamos. Isso tudo nos deixa com a pergunta final. A jornada dos magos e da família nos mostra que encontros transformadores exigem novas rotas. A pergunta, então, não é só sobre eles, mas é uma reflexão que fica para a gente. Depois de um encontro verdadeiro, quem é que consegue voltar exatamente pelo mesmo caminho?